Olá a todos! Eu sou o professor Marcos Romano e este é o curso de Mecânica dos Sólidos. Esta aula é referente ao capítulo 1, Resultante e Equilíbrio de um Sistema de Forças, parte 1. Bons estudos! Nesta primeira aula, nós faremos uma revisão do assunto de vetores, mostrando como é feita a adição de vetores. Também veremos as resultantes de forças concorrentes e também como fazer a decomposição dos componentes de uma força. Parte 1. Vetores. Lembramos aqui que os vetores são grandezas definidas como expressões matemáticas, que possuem intensidade, direção e sentido. Eles são representados por setas nas figuras, e onde você tem que o tamanho, o comprimento da seta é justamente a intensidade do vetor. Eles representam grandezas vetoriais que só podem ser completamente definidas por sua intensidade, direção e sentido. Diferente do escalar, os escalares eles têm apenas o valor da intensidade, né? No vetor você tem também uma direção e um sentido. Força, velocidade, aceleração e momento são exemplos de grandezas vetoriais. Podemos observar graficamente a soma de dois vetores utilizando a lei do paralelogramo. Então vamos observar aqui a soma desses dois vetores P e Q, que é obtida aplicando os dois vetores no mesmo ponto A, ou seja, juntando as suas origens aqui, no mesmo ponto. Então nós temos o vetor P e o vetor Q, cujas origens estão coincidindo. E constrói-se esse paralelogramo, cujos vetores P e Q serão os lados deste paralelogramo. Essa diagonal que passa aqui por A encontra-se até lá na outra extremidade, nesse outro vértice aqui do paralelogramo, representa justamente a soma desses vetores, que é definida e representada por P mais Q. Aqui nós vemos um outro método para se determinar a soma de dois vetores, que é pelo método da regra do triângulo. Consideramos, então, esses mesmos vetores P e Q, porém agora, ao invés de termos um paralelogramo, nós vamos formar um triângulo com suas bases. Como o lado do paralelogramo, que é oposto ao Q, é igual em intensidade e direção a ele mesmo, a esse Q, a gente pode desenhar justamente apenas a metade desse paralelogramo, tanto de um lado quanto do outro, não importa a ordem aqui. Essa soma dos vetores ela pode ser então determinada posicionando a cauda de um dos vetores na extremidade, na ponta do outro. Assim, se a gente seguir esse padrão cauda-ponta, cauda-ponta, nós veremos aqui que a gente pode enxergar o vetor resultante da cauda do primeiro vetor até a ponta do segundo. Veremos isso também aqui, da mesma forma, fazendo invertendo, Q para P e aqui de P para Q. A gente pode ver aqui que dá o mesmo resultado. Já a subtração de dois vetores já pode ser definida pela adição de um vetor ao oposto do outro, ou seja, ao outro vetor, porém com sentido invertido. Tá? Então aqui a gente tem o vetor P e o vetor Q, que antes apontava para outra direção aqui, agora aponta para essa direção à esquerda aqui. Então, o resultado aqui será P menos Q, que será justamente a seta, o vetor aqui, que apontará da cauda de P até a extremidade do vetor menos Q. E é definido aqui por P menos Q. A vantagem da regra do triângulo é que ela pode ser expandida para uma regra do polígono, quando a gente adiciona mais de dois vetores. Ou seja, aqui a gente tem P e Q, porém adicionamos o S. Então, nosso vetor resultante vai ser P mais Q mais S, que vai de cauda ponta, cauda ponta, cauda ponta aqui. Então, vai ser da cauda de P até a ponta de S. Então, essa regra do triângulo ela pode ser expandida para a regra do polígono, coisa que não pode acontecer lá na regra lá do paralelogramo. A vantagem de se utilizar
triângulos, quando vai fazer cálculos de adição de vetores, é justamente podermos usar as regras trigonométricas, certo? No caso aqui, para encontrar a resultante, né, o valor de R aqui, que corresponde a P mais Q, a soma vetorial de P e Q, basicamente a gente utiliza a lei dos cossenos, certo? Então aqui nós temos que o quadrado da resultante vai ser igual à soma dos quadrados dos vetores menos duas vezes a intensidade de um vetor vezes a do outro, vezes o cosseno de B. B, no caso, seria esse ângulo entre esses dois lados desses correspondentes a esses vetores aqui dentro do triângulo. Okay? E sua direção aqui do vetor resultante, desse lado E aqui, a gente pode determinar utilizando a lei dos senos, cujo o seno do vértice oposto ao ângulo, ao lado, quer dizer, o seno do vértice oposto ao lado, a qualquer um dos lados, vai ser igual ao seno de outro vértice oposto ao outro lado. Então nós temos aqui, a gente consegue pegar o ângulo que tem aqui, por exemplo, ó, entre P e R, e a partir de P e R, sabendo P, a gente tem o ângulo alfa aqui, que seria justamente a direção do nosso vetor resultante aí. Vamos agora aplicar esses conhecimentos utilizando aí um problema resolvido, um exemplo, né, onde duas forças P e Q elas atuam sobre um parafuso, certo? Então, a gente tem a força P de 40 newtons, a força Q de 60 newtons, cada uma delas tem uma inclinação aqui que representa a sua direção e sentido. E agora para encontrar a resultante dessas duas forças, né? Então você aplica aqui, enxerga qual que é a resultante, calcular a resultante dessas duas forças aqui. Vamos utilizar as regras, aí, a lei do paralelogramo e a regra do triângulo. Então bora lá. Então, esse é o exercício 2.1, problema resolvido, da página 24, em que nós temos duas forças representadas pelos vetores P e Q. A força P ela tem 40 newtons e a força Q de 60 newtons. Ambas são concorrentes, estão sendo aplicadas em um parafuso, que eu omiti aqui para a gente fazer só a parte gráfica aqui. E a força P ela tem uma inclinação de 20 graus e a força Q aqui ela tem inclinação de 25 graus em relação a P. Então, basicamente, pede para calcular a resultante, né, a soma entre esses dois vetores. Qual seria a força resultante? Tanto a intensidade dela, quanto o sentido e direção que são indicados aqui pelo ângulo θ. Okay? Então, aqui vocês podem ver que eu já apliquei a lei do paralelogramo, onde essa reta aqui, ó, ela é paralela a P e essa reta de cá paralela a Q. Então, a intersecção dessas duas retas, a gente tem a extremidade do vetor resultante R, que é a força R, que a gente vai ter que calcular. Então, para resolver, eu já passei aqui então para a forma da regra do triângulo, onde eu tenho então a parte de baixo aqui do nosso paralelogramo, o triângulo de baixo, onde os lados são R, P e Q, e conserva aqui as inclinações, os ângulos aqui. O que nós temos que encontrar, nesse caso, é o valor de R, intensidade de R, certo? E o valor aqui θ, certo? Esse valor de θ aqui, a gente tem que encontrar para dar o sentido e a direção dessa força. Só que aqui, para encontrar esse θ aqui, nós vamos ter que fazer o cálculo desse beta e somar com a inclinação de 20 graus. Então, a gente encontra o alfa, né, que seria a gente vai ter que utilizar de um ângulo alfa aqui, que é justamente o ângulo que você tem que tirar aqui 180 graus aqui, menos 25 vai dar exatamente o nosso ângulo de alfa. Então, o nosso ângulo alfa ele vai ser 180 menos 25, que é 155 graus.
Então, conhecidos aqui nesse triângulo, nós temos esse ângulo alfa, os valores P e Q. Então, dessa forma está caracterizado o nosso problema. Inicialmente, vamos calcular a resultante, né, que é correspondente ao tamanho desse lado aqui do triângulo. Para isso, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, que basicamente ela diz que esse lado ao quadrado é igual a soma dos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Okay? Que no caso aqui é alfa. Então, substituindo os valores, nós temos todos aqui, nós encontramos que a nossa resultante vai valer 97,73 newtons. Okay? Então, nós já temos aqui a nossa resultante, 97,73 newtons, que corresponde justamente à intensidade, né, da força resultante. Para calcular o nosso θ, a gente já sabe que vai ter que fazer a soma aqui de 20 graus, né, 20 graus, mais o valor de beta. Então, é 20 graus mais o valor de beta. E para encontrar o beta, nós vamos utilizar a lei dos senos. A lei dos senos ela diz que o seno de um ângulo sobre o lado oposto a ele vai ser igual ao seno do ângulo do outro vértice sobre o lado oposto a ele. Qualquer vértice, qualquer lado que a gente conseguir escolher. Então, no caso, a gente vai escolher aqui o seno de beta, que é justamente o ângulo que eu estou querendo encontrar, sobre o lado Q, que vai ter que ser igual ao seno do alfa que eu já sei aqui, né, que eu encontrei, sobre R que eu acabei de encontrar. Então, isolando o beta, nós temos aqui então a função arcosseno, né, para retirar do seno, arcosseno do termo de lá, né, multiplicando aqui o Q. Então fica Q sobre R vezes seno de alfa. Dessa forma, a gente tem aqui os valores de todos eles, e encontramos o valor de beta, que é 15,04 graus. Uma vez que nós temos o valor de beta, basta a gente somar com 20 e encontrar o nosso valor de θ de 35,04 graus. Sendo assim, a nossa resultante ela tem uma intensidade de 97,73 newtons e uma direção e um sentido simbolizado pelo ângulo θ de 35,04 graus.